Você já chegou num ponto da sua vida onde somente Deus poderia resolver a sua situação? Assim estava Naamã. Ele tinha uma lepra, uma doença incurável, e somente Deus poderia curá-lo. E ele nem sequer sabia da existência desse Deus. Mas através dessa doença, ele conheceu o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E dessa forma, ele foi curado, mas não somente da lepra, mas ele foi curado também, não somente fisicamente, mas espiritualmente, porque ele foi alcançado pela salvação de Deus. Então, vamos meditar comigo nessa história, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Gomes, esse é um canal onde eu falo da Palavra de Deus. Se você se sentir tocado pelaquilo que o Senhor Deus tem ministrado no meu coração, aqui nesse canal, se inscreve, curte, compartilha e vamos fazer esse canal crescer e essa palavra chegar ao máximo de pessoas possíveis. Vamos direto à história. A Bíblia nos conta que Naamã era um homem que era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia nos conta que ele era alguém muito respeitado pelo seu senhor. Ele era alguém que era um grande homem, porque ele havia dado livramento para o exército da Síria. E ele era um homem valoroso, alguém muito respeitado. Porém, a Bíblia diz, ele era leproso. Ele tinha uma doença incurável, que era a lepra no caso. E a Bíblia nos conta que quando o exército da Síria foi até Israel, eles trouxeram cativo no caso, uma menina, para ser serva da esposa de Naamã no caso. E essa menina, vendo a situação de Naamã, vendo que ele era alguém leproso, ela fala, poxa, quem dera ele conhecesse, né, o homem, o profeta que tem lá em Samaria, que no caso era em Israel, porque esse profeta, esse homem de Deus tem capacidade de curá-lo. E contando isso para a mulher de Naamã, a mulher de Naamã conta para ele também. E aí, consequentemente, ele já chega para o rei da Síria e fala sobre essa possibilidade de ser curado. E o rei da Síria vai lá e prepara inúmeros tesouros e tudo mais, e manda um mensageiro falar com o rei de Israel. E manda avisar que está enviando Naamã para que ele seja curado da lepra. E quando o rei de Israel ouve falar disso, ele pega e se desespera. Ele fala, poxa, quem sou eu para curar a lepra de alguém? Quem sou eu por acaso eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte e tudo mais? E o rei de Israel rasga suas vestes. E o que significava rasgar essas vestes? Significava humilhação. Significava basicamente, o que ele estava dizendo basicamente era, eu entrei em pânico. E por que ele entrou em pânico? Porque o rei da Síria estava mandando Naamã para ser curado pelo rei de Israel, mas o rei de Israel não tinha poder para isso. E aí, Eliseu, o profeta, o homem de Deus, fica sabendo que o rei de Israel, né, havia rasgado suas vestes, e ele fala, por quê? Por que essa situação, né? E aí explicam para o profeta, e o profeta diz, não, então manda Naamã vir a mim, porque daí ele vai saber que há profeta em Israel. E aí Naamã sai de Damasco, na Síria, e vai até Samaria, em Israel, no Reino do Norte. Nessa época, Israel ainda estava dividido, né, entre o reino de Judá e o reino de Israel, né? O reino de Israel, no caso, ficava no norte, a capital era Samaria. E Naamã vai até a Samaria, e chegando na casa de Eliseu, com todos aqueles tesouros e tudo mais, ele imaginava que ser recebido de uma forma diferente, mas a forma que ele foi recebido foi basicamente a seguinte: Eliseu mandou um mensageiro, nem foi receber ele pessoalmente, mandou um mensageiro para ele e falou, vai e se lava no Jordão 7 vezes e você será curado da sua lepra. E diante disso, Naamã, ele se indigna, porque ele era chefe do exército do rei da Síria, sabe, uma nação muito poderosa daquela época e tudo mais. E ele imaginava que Eliseu iria sair, ia interceder a Deus por ele, ia tocar na sua lepra e tudo mais, e ele ia ser curado. E Eliseu sequer foi recebê-lo. E aí ele se indigna e fala, não, poxa, por acaso Abana e Farpar, que eram rios, no caso da Síria, não é melhor do que o Rio Jordão? O Rio Jordão naquela época, no caso, era um rio turvo, né?
Era um rio, não era um rio sujo, mas era um rio turvo. E aí Naamã se indigna e fala, poxa, o que é isso, né? E tem rio lá na minha nação. Só que os servos dele falam, Naamã, ele não te pediu grande coisa, mesmo que tivesse te pedido, poxa, você vai ser curado, né? Então faça isso. E ele vai lá e se lava no rio Jordão 7 vezes. E a Bíblia fala que a sua pele fica como a pele de um nenê. E aí, depois disso, ele volta a falar com Eliseu e ele diz, agora eu sei que há rei em Israel. E aí ele fala com Eliseu e tudo mais, e ele faz até mesmo uma confissão de fé ali para Eliseu, já crendo no Deus Todo-Poderoso, e ele fala sobre a questão da adoração a ídolos e tudo mais que havia na Síria, mas ele já demonstrando para Eliseu que queria continuar já na sua fé, no Deus de Israel. E aí o que eu quero deixar com essa palavra aqui? O plano de Deus na vida de Naamã não era somente que ele fosse curado da lepra, não era somente que ele fosse liberto daquilo que atormentava ele, aquela doença, mas o plano de Deus para a vida de Naamã era a salvação, era a vida eterna, era isso que Deus tinha para ele acima de qualquer coisa, sabe? E isso exigiu algumas coisas, exigiu uma quebra de orgulho, exigiu que ele ouvisse falar de um Deus Todo-Poderoso que estava na vida de um profeta, que era o profeta Eliseu, o Deus de Israel. E dessa forma ele fosse até o lugar onde Deus ordenava a bênção para ele para ser curado. E muitas pessoas falam de Naamã como alguém que era orgulhoso, que era arrogante, que era isso, que era aquilo, mas na verdade não. Na verdade, Naamã, a Bíblia diz que era um grande homem, um homem respeitado pelo seu senhor, que era o rei da Síria, um homem valoroso. E Deus viu nesse homem realmente esse caráter, né, agradável, esse caráter, esse bom caráter. E o plano de Deus era muito maior do que, sabe, uma cura, porque ele poderia ter sido curado, mas poderia não ter sido salvo, sabe? Só que não, Deus utilizou exatamente a doença, aquilo que ele tinha como chagas, para que ele fosse alcançado pela salvação, e isso era o mais importante. E talvez o ponto central dessa história de Naamã seja exatamente isso, que as chagas dele levaram ele até Deus, levaram ele até o Deus Todo-Poderoso, levaram ele até a salvação. Então eu falo, muitas vezes algumas chagas que nós temos, algumas coisas, algumas dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, na verdade vão nos levar até Deus, sabe? Se você não é cristão ainda, de repente algo que você enfrenta na sua vida, uma dificuldade, algo que seja impossível, porque era impossível Naamã ser curado da lepra, sabe? Mas havia um profeta, um homem de Deus, que tinha capacidade de dar ordenança segundo o discernimento de Deus, e para que ele fosse curado. E assim eu falo para você, talvez você tenha algo que te atormenta, mas existe um profeta, e o nome desse profeta é Jesus Cristo. E se você se achegar a ele, se você for até ele e obedecer aquilo que ele mandou, porque se Naamã não tivesse tido o ato de fé de mergulhar 7 vezes no rio Jordão, ele não teria sido curado. Teve que ter uma quebra de orgulho ali. Então eu falo, se você é atormentado por algo na sua vida, saiba que existe um profeta, Jesus Cristo, e ele pode te curar daquilo que te atormenta, daquilo que faz você sofrer, sabe? Mas antes deve ter uma quebra de orgulho, deve ter um ato de fé, assim como Naamã teve. E tudo na vida gira em torno de uma coisa somente, a salvação. Tudo na nossa vida é para nos aproximar de Deus. Tudo na nossa vida é para nos fazer crescer espiritualmente. Tudo na nossa vida é com um alvo muito definido, Jesus Cristo, o plano redentor, sabe? A salvação, sabe? A vida eterna, tudo é para isso, sabe? Então, fica com essa palavra hoje. Se isso tocou no seu coração, curte, compartilhe esse vídeo, sabe? Faça essa palavra chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Hoje falei sobre 2 Reis 5, onde fala a história de Naamã, sabe? Se você foi tocado por essa palavra, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal para a gente crescer cada vez mais e essa palavra chegar ainda mais longe. Que Deus te abençoe e cuide de você, cuide da sua família, e eu profetizo todo tipo de bênção sobre a sua vida, e é isso. Que Deus te abençoe.